Boa noite, estamos começando mais uma live e hoje, sexta-feira, dia de live com a doutora Elisama. E hoje a gente vai falar sobre emagrecimento, né, sem muita frescura, né, de forma saudável e também sem muitas preocupações. Então, você que está chegando, já vai apertando aí o aviãozinho para chamar mais pessoas para estar conosco. Nós vamos falar com a doutora Elisama. E aí, né? Ativa o emagrecimento de forma natural, sem fome e sem sofrimento. Essa vai ser o nosso tema de hoje, né? Então, vamos aí, aperte o coraçãozinho para que o Instagram mande essa mensagem para outras pessoas, né? E também aperte o aviãozinho, que assim você convida mais pessoas para estar conosco. E aí as suas experiências vão nos ajudar aqui nesse bate-papo, beleza? Então, muito boa noite, Maria, Arlete, Mila, boa noite, doutora. A doutora já está aqui, boa noite, Roberto. Então, você que está chegando, aperte aí o aviãozinho para chamar mais pessoas. Enquanto vocês fazem isso, eu faço isso aqui também. E aí a gente vai, então, chamar a doutora Elisama para que a gente bata o nosso papo de sexta-feira. Sempre muito interessante, sempre muito divertido, né, esse bate-papo, porque aí a gente troca experiências. E eu quero muito saber qual é a experiência de vocês em relação, né, ao peso, né? Muitas pessoas têm essa preocupação, né, de controlar o peso e muitas vezes participa de algumas dietas, né, ditas aí da moda, né, dieta da lua, dieta do sol, dieta da água, dieta do sei o que lá, e tem um monte de dieta. E a doutora Elisama vai nos ajudar nesse assunto no que diz respeito um emagrecimento. Eu vou complementar com algumas situações, né, emocionais que podem afetar também esse controle de peso. Boa noite, doutora. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo jóia, você? Boa noite a todos, né? Dia de E, sexta-feira, o pessoal quer mudar mesmo de vida, né? doutora, para ser Logo logo, na sexta-feira. queria que você colocasse aí as suas considerações iniciais para esse nosso tema. Ative o emagrecimento de forma natural, sem fome e sem sofrimento. Com certeza, Rafael, isso é muito importante. Sabe por quê? Quando fica sofrido para as pessoas, é, é como se ela passasse o dia naquele sofrimento, e então fica praticamente impossível quando não é natural, né? Quando você se força a ser uma coisa que você não é. Então, assim, se não for natural, ela consegue fazer por um tempo, mas ela não consegue manter isso. E fica aquela sanfona, aquele efeito sanfona. Ela, de repente, ela consegue perder peso, mas logo, logo ela já desiste e volta tudo de novo, né? Então, a primeira consideração que eu vou fazer é que o emagrecimento, ele precisa estar aqui, em primeiro lugar. Se você se vê gordo, horroroso, feia, toda hora que você se olhar no espelho, isso não vai funcionar. A primeira coisa que você tem que mudar e você apertar o clique em você é o seu mindset. Mesmo que você esteja com aquele corpo que não é o seu corpo ideal, você está daquele jeito. Você não pode se considerar daquela forma, você não é daquele jeito. É passageiro se você quiser. Entende? Então, você traçar uma meta, né? A pessoa traçar uma meta do corpo ideal dela. Então, o primeiro ensinamento, ela é olhar um corpo e ela vê um corpo que ela precisa alcançar, mas que faz, aquele corpo faz ela feliz. E ela vai começar a colocar aquele corpo na cabeça dela.
automaticamente ela vai apertar um clique sem mesmo ela sentir. Então ela vai colocar uma foto de um corpo bonito, ou um homem de um corpo bonito, com um físico da forma que ele quer alcançar, e aquilo vai se tornar uma meta para a pessoa. Então, automaticamente, ela vai bloquear alguns hábitos sabotadores, né? Porque o que acontece? Quando a gente sonha, a gente procrastina. Então, o primeiro passo é o mindset. O que você acha, Rafael? É muito importante o mindset, né? Tem muito disso, né? As pessoas que procuram médicos, procuram nutricionistas, né? Para fazer ou formar uma dieta, né? E uma dieta que seja saudável, né? As pessoas normalmente acreditam que elas comem alimentos ruins, né? Mas, igual você falou, né? Tem um ponto que é muito mais importante, a pessoa precisa se encontrar primeiro. Né, encontrar um porquê que ela precisa, né, de um corpo diferente daquele que ela tem e qual foi o motivo que a fez chegar naquele corpo que hoje ela não gosta. Né? Se a gente for investigar, tem alguma situação que desencadeou, né, que ela acumulasse aquele peso em excesso. Então, é verdade, Rafael. Não é simplesmente trocar a dieta vai resolver o problema. Talvez resolva durante pouco tempo. Né? Naquela empolgação, naquela pressão do nutricionista, do médico, naquela pressão talvez da família, ela acompanhe aquela dieta. E aí, na hora que chega naquela meta inicial, né, seja lá 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, ela se acha, né, alcançar, né, ela acha que já alcançou aquela meta, então ela pode retornar à dieta antiga, que vai continuar do mesmo jeito. E aí que causa esse retorno do peso, e o retorno do peso muitas vezes volta com muito mais rapidez do que foi a perda desse peso, né? Justamente por causa daquelas situações emocionais que a fizeram de forma excessiva, né? Que fizeram com que ela buscasse no alimento, né, uma forma de ter um carinho, de ter um aconchego, de ter, né, talvez até alguém para conversar. Um prazer, né, Rafael? Muitas pessoas... Às vezes, por exemplo, a pessoa está... Desculpa. Seu melhor amigo, né? Então, naquele momento onde ela está comendo, né, tem essa sensação de estar próximo de uma pessoa que não vai julgar, né, que vai sempre apoiar as decisões dela. Então, a gente tem que perceber, inicialmente, esse ponto. Né? Qual é o ponto que fez com que essa pessoa alimentasse de forma excessiva? Né? Então, isso aí é muito importante, sim. Retornar ao peso anterior, ou quer retornar, né, ou porque quer ter um peso diferente do que ela tem. Verdade. Então, isso aí você falou é muito, muito correto. Igual, por exemplo, às vezes uma mulher, às vezes que ela é agredida pelo pai, né? Ele fala alguma coisa do corpo dela, por exemplo, chama de... se sentindo bem, né? E aquilo, de repente, vai sabotando a autoestima e a vontade da pessoa dela ficar bonita. Então, ela se estraga para ela não ser julgada e para ela não ser maltratada. Então, ela prefere ser feia. Então, ela acha que ela clicando aquele e se destruindo, ela vai ser mais aceita. Isso também é uma coisa muito importante, Rafael. Outra coisa que é muito importante é que, às vezes, o corpo bonito, o corpo sensual, é como se aquilo se relacionasse a uma mulher que ela é mais sensual, ela é mais sexual. E como ela relaciona o sexo, ela acaba se bloqueando porque falaram para ela que é pecado isso. Então, ela acaba se destruindo
por uma causa religiosa. Então, a primeira coisa para um emagrecimento natural é você entrar em conexão do autoconhecimento, com a sua fé, com o Deus que você se conectar, em pedidos, porque você vai começar a atrair pessoas que vão te ajudar a despertar em você qual que é esse clique que você precisa apertar ou desligar. Porque o nosso corpo, ele é a nossa ferramenta de trabalho. Então, nós precisamos ter um corpo saudável, nós precisamos ter um corpo em boa forma. É para a gente aguentar mesmo a nossa rotina de trabalho e para a gente se sentir bem. E, além de tudo, é o templo de Deus em nós, né? Então, o nosso corpo é a ferramenta que Deus usa. Então, se a gente não se gosta, se a gente não se ama, se a gente não se valoriza, a gente bloqueia várias bênçãos em nós. Então, o nosso corpo, ele precisa ser alcançado, um corpo que nos faz sentir bem, de olhar no espelho, se aceitar, olhar no espelho e querer estar com você, né? Não é aquele negócio assim, nossa, que coisa horrorosa. Nossa, isso afasta, isso diminui sua energia, isso te faz sentir feia, te faz sentir, isso atrapalha você sexualmente, isso atrapalha no seu relacionamento, no seu matrimônio, no seu relacionamento. Então, às vezes, os homens que estão aqui, também é muito importante isso, né, Rafael? Os homens conseguirem ativar isso na mulher também, né? Porque às vezes a mulher está fora de forma. E isso tem uma série de fatores. O primeiro fator é esse emocional, do mindset, dela pensar que ela está nesse estado, mas ela não é isso. E ela chega no estado que ela quiser. E ela reconhecendo isso, ela vai tomar atitudes diferentes. Então, a respeito da medicina mesmo, existem alimentos, Rafael, que ele ativa o emagrecimento. E existem alimentos que faz você engordar. Existem alimentos, você acredita que existem alimentos que você come e faz você emagrecer? Você fica saciado e ele faz ativar hormônios em você que ativa, acelera a queima de gordura? Tem como? Dá para você acreditar num negócio desse? Acreditar, acredito, eu só não conheço. Então, isso é um dos segredos que eu quero passar hoje. Existem alimentos que eles ativam os hormônios emagrecedores. Existem os hormônios que eles trabalham para queima de gordura. Existem alimentos que trabalham para o acúmulo de gordura. Bem, desliga aí. Para o acúmulo de gordura. Então, se você come determinados alimentos que faz você acumular gordura, mesmo que você coma um tiquinho do alimento, você vai passar o dia inteiro com fome e você não vai perder peso. Então, vai ser sofrido para você, não vai ser natural para você. Então, o que eu aconselho? A mudança ela é melhor que a... Desculpa. De alta... Como é que fala? Essas farinhas brancas? Essas farinhas brancas, elas são incrivelmente... É como se você estivesse comendo um punhado de açúcar. Então, é a mesma coisa de você estar comendo colheradas de açúcar. Então, ativa a insulina. A insulina é o hormônio da doença. A insulina, ela faz você ficar gordo, faz você ficar com pressão alta, faz você ficar diabético. Olha, ela é um estrago, ela é um hormônio de fazer doença. Isso é muito importante você saber. Você sabendo que você diminuindo esses alimentos de farinhas brancas e você aumentando os alimentos, mesmo que você coma, Rafael, um pouquinho de arroz, porque existem pessoas, por exemplo, que elas não conseguem ficar sem arroz e sem feijão. Elas não conseguem ficar, às vezes, sem um pedacinho de pão.
Então, às vezes, é melhor ela tirar o máximo que ela conseguir e incrementar. Ao invés dela comer 2 pães, ela come meio pão com 2 ovos, com uma carninha desfiada, com uns pedaços de alguma verdura, de tomate, de alface. Porque ela vai diminuir o carboidrato e ela vai aumentar a proteína. E isso vai fazer com que ela fique saciada, mas que não seja aquele sofrimento horroroso para ela. Então, as escolhas que as pessoas fazem dos tipos de alimentos são decisivos, porque você ficar passando fome o dia inteiro, 30 dias você contando calorias, você simplesmente não funciona durante muito tempo. E quando você vai conhecendo você mesmo, Rafael, é tão incrível que você mesmo vai se adaptando e você vai reconhecendo, hoje eu quero matar minha vontade de comer um pedacinho de pão. E você vai colocando o que você pode colocar ali para que você despiste o seu cérebro. Você está comendo um pedacinho de pão, mas você está comendo um tanto de fibra junto, você está comendo um tanto de minerais, um tanto de vitaminas, mas ao mesmo tempo você está comendo aquelas verduras, mas você está comendo um pouco do que você quer. Sabe por quê, Rafael? Não, também, doutora. Esses alimentos, igual você falou aí, ovos, né, carne, isso já no café da manhã? Olha, eu tenho muita facilidade no café da manhã, ovos, eu tenho muita facilidade, ovos com carne, agora batata doce, mandioca, tudo que você troca pelo natural é melhor. Tudo que você come que é da terra. O costume do brasileiro, né? E aí essa correria que a gente nos impõe, né? De trabalho, aquela coisa toda, a pessoa acorda quase em cima da hora de sair, o que dá tempo de fazer é o café com pão, né? E quando se fala de trocar esse alimento, o pão, né? As farinhas brancas, logo pela manhã, por um alimento que seja, como diz o outro, mais forte, né? Que vai te dar saciedade, e a saciedade por mais tempo, né? As pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para poder fazer isso, né? Então, queria que você tocasse mais nesse assunto, porque talvez a primeira alimentação, né, que você sai daquele jejum, né, precisando de voltar, né, a se alimentar para poder reenergizar o corpo, né, e tocar o dia inteiro. Se você colocar, né, esses alimentos que se transformam em açúcar muito rápido, né, que tem aquele metabolismo muito rápido, o que vai acontecer? Você vai ficar com fome o dia inteiro e com vontade de comer novamente esses mesmos produtos, né? Biscoito, pão, esses alimentos que são de mais fácil aquisição, né? Você já está pronto para comer na hora, mas aquilo vai acelerando o seu metabolismo em termos de produção de insulina, né? Te dá aquele boom de energia, mas aí quando você não consegue queimar essa energia ou usar essa energia, né, desses alimentos, eles vão ser acumulados na forma de gordura, não é isso? Então, com certeza, Rafael. Essa substituição, né, logo na primeira alimentação, para que você fique saciado por mais tempo e de forma natural e saudável. Nossa, se as pessoas começassem a trocar pelos ovos, porque eu falo que a coisa mais incrível que Deus fez foi os ovos, Rafael. Os ovos, ele rapidinho, você joga na frigideira com um pouquinho de manteiga, você faz ele mexidinho e ele sacia muito. Ou você faz, eu gosto de comer ele um pouco mole, ou ele, mesmo as pessoas que gostam de duro e colocam uma cúrcuma, que coloca um pouquinho de vinagre e tempera aquele ovo, fica muito incrível. Então, a pessoa que ela troca, o ovo é o alimento mais completo. Só dela fazer essa simples mudança do café da manhã e tirar o açúcar do café, Rafael, já é algo incrível. Automaticamente, em 15 dias, ela já vê o efeito no corpo dela. E sem falar que os ovos, ele tem
praticamente todas as vitaminas. Só vitamina C e algumas outras poucas que não tem. Então, assim, quando você causa essa mudança, mesmo que sejam pequenas mudanças, mas de altos impactos, e você se sente melhor. Sabe outro detalhe que é muito importante, Rafael? Os alimentos para a gente fazer, que Deus fez, que precisam ser só descascados, eles rapidinhos, eles são preparados. Se você cortar os cubos dos vegetais e você joga de repente com um pouco de manteiga e abafa um pouco, você deixa ele al dente em 5, no máximo 8 a 10 minutos. Você faz uma carne, come aquilo, aqueles legumes, é simplesmente incrível. Eu não tenho dificuldade. As pessoas que têm dificuldade para comer verdura, o que elas fazem? Elas devem fazer. Quando elas, naquele ato de fome, que você está desesperado, você empurra o que você não gosta. Então você vai colocar, você pode colocar um pouquinho do seu arroz, do seu feijão, se você não conseguir ficar sem, mas você vai comer o máximo de salada. Então você coloca um tantão de salada com um pouquinho de arroz e feijão e vai comendo. Porque você vai enganando o seu cérebro. O seu cérebro vai sentindo aquele gostinho. O interessante disso tudo é fazer o difícil ficar fácil e o fácil ficar difícil. O que eu quero dizer com isso? Se a ideia é substituir os alimentos, né, processados, né, de farinha branca, que tem aquele índice glicêmico muito alto, né, que ele se transforma em açúcar muito rápido, né, se a ideia é substituir esses alimentos, o mais fácil é tornar eles de difícil acesso. E como que a gente torna ele de difícil acesso? Não tendo em casa. Se você não tiver biscoito, se você não tiver pão, se você não tiver esses alimentos de índice glicêmico alto, vai ficar difícil você comer ele, né? E a outra situação também é verdadeira. Se você não gosta, né? Se você não tem o costume de comer vegetais logo pela manhã, de comer ovos, de comer bacon, de comer carne logo pela manhã, tem que fazer com que esses alimentos se tornem mais fácil, né? Igual você está falando, já deixar cortado de um dia para o outro, né? Para na hora de comer, é só passar na frigideira para dar um calorzinho, né? Para quê? Para que o difícil se torne fácil e da mesma forma o fácil fique difícil, né? Então, talvez a inicial seja essa, né? Você entender... O Rafael, a berinjela mesmo, eu amo a berinjela, você corta ela em fatia, você dá uma grelhadinha assim na manteiga e você coloca um ovo em cima. Eu consigo fazer o ovo ficar equilibrado em cima dela. Eu como de manhã, o povo fala assim, nossa senhora, loucurada brava. Mas assim, para mim é fácil. Agora, quando a gente está com uma família que ela não está integrada, eu acho que é a pior parte, né? Porque, por exemplo, todo mundo gosta de comer um pão com manteiga, com ovo, todo mundo quer comer. Então, se você ficar vendo aquilo, fica sofrido para você. Então, você vai ter que se adaptar, porque às vezes você quer se cuidar, mas o seu parceiro não quer, às vezes seus filhos não querem. Então, você precisa conseguir fazer com que isso não seja desastroso na casa de vocês, né? Responder essa questão que a Renata colocou aqui, que ela falou que está fazendo a dieta cetogênica, porém ela não conseguiu tirar o açúcar demerara, né, do café. Ela está perguntando se faz mal ou é pior, ou pior é a dieta. Deixa eu só dar a minha opinião aqui primeiro, depois a senhora fala em termos medicinais aí, essa questão. Renata, hoje eu tomo café sem açúcar. Qual que foi a minha estratégia? Eu tinha o costume, né, lógico, colocar açúcar no café, porque você comer com o café, né, sem açúcar é horrível, né? O que eu fiz então? Ou eu como, ou eu tomo café, que é o ideal também. Você come ou toma café. Com isso, eu consegui tirar 100% do açúcar do café, né? No começo é desafiador, porque é um sabor que você não está acostumado,
né? Você já associa o café ao açúcar, então é um desafio. Eu fiz isso, está dando certo e recomendo que faça. A outra situação que eu quero comentar antes da senhora falar sobre isso aí, é em relação a esse apoio da família, né? Como no início eu falei, você precisa ter o porquê de estar buscando isso. E eu espero que o porquê não seja outra pessoa. Porque quando você coloca o seu porquê em outra pessoa, qualquer coisa que essa pessoa que você depositou esse seu porquê falar alguma coisa diferente, né, joga tudo por água abaixo. Então, o porquê tem que ser você. Tá? Se você decidiu perder peso, se você decidiu trocar de alimentação, que seja por você. E essa questão das pessoas próximas não estarem engajadas na sua troca, nos seus hábitos, eu, no começo, o que eu fiz? Eu troquei o horário que eu fazia as refeições. Eu coloquei o meu horário Mesmo, Rafael. cedo. Né? Por quê? Porque mais cedo eu fazia a alimentação que eu quero fazer, né? Que eu quero fazer, até eu acostumar, né? E aí eles depois faziam do jeito que eles quisessem. Mas antes eu fazia a minha, já ficava saciado, na hora de fazer a dele eu sentava à mesa e não fazia e não comia nada, né? Porque eu já estava saciado. Agora, se você tem essa dependência das outras pessoas participarem da sua dieta, não faça isso. Faça só É verdade, Rafael. o horário, troque o horário. Se precisar fazer o alimento só para você, faça só para você. Tá? Mas não dependa da aprovação das outras pessoas para que você, né, prossiga com a sua transformação aí, né, no que diz respeito à alimentação. Então, é de suma importância. Talvez 90% das pessoas que têm o peso retornado depois de uma dieta é por conta disso. Porque elas depositam o porquê nas outras pessoas e aí, quando tem alguma divergência com essas pessoas, ela joga a dieta para cima e volta a comer como antes. Né? Talvez Ô, até mais. Rafael, sabe uma outra dica que eu vou falar? Sobre a dieta cetogênica e sobre o açúcar demerara, eu acho que a opinião da senhora vai ser parecida com a minha. E está perguntando também se faz mal, talvez não sei se faz mal a dieta cetogênica. Talvez. Então, algumas pessoas não se adaptam bem à dieta cetogênica, mas ela faz perder bem peso. E ela é remédio para várias doenças, a dieta cetogênica. Então, por exemplo, se uma pessoa quer perder peso rápido, a dieta cetogênica ajuda bem, porque ela promove a queima de gordura. Então, eu acho que o termômetro tem que ser você mesmo. Igual você falou do negócio do açúcar. Realmente, tem que ser algo que, mesmo que seja gradativo, mas que você esteja vencendo toda semana. É melhor do que você fazer algo abrupto e você esteja triste, você esteja... Assim, a chance de você desistir é muito grande. Então, eu concordo plenamente. Agora, o que funciona para você e o que funciona para mim, às vezes, para outra pessoa, não. Tem gente que para de tomar açúcar de uma hora para outra e ela consegue, ela fica bem, ela nunca mais volta. Então, cada um tem que conhecer o seu limite e o seu poder de tomar decisões, né? Porque tem gente que é muito decidida, Rafael. Tem gente que fala assim, não vou fazer isso nunca mais e não faz, não. As minhas experiências, antes de se tornar hábito, elas começam com um pouquinho. Né? O café mesmo era um golinho só de café, só para colocar na boca, sentir aquele gosto ruim. Depois tomava mais um golinho, mais um golinho. Hoje eu tomo um golão. Entendeu? Ótimo. Você queira transformar na sua vida, queira transformar em hábito, eu recomendo que seja de pouquinho em pouquinho. Por quê? E aí tem estudos, né, que mostram que o nosso corpo ele está sempre em piloto automático. Sempre está em piloto automático. Ele não quer gastar energia em excesso, porque ele fica guardando essa energia que pode ser que de uma hora para outra essa energia seja demandada e se você não tiver, você vai morrer. Né? Então, o nosso corpo
tem essa estratégia. Então, ele está sempre em piloto automático. E aí a gente tem que observar, esse piloto automático está me levando para onde eu quero ou esse piloto automático está me levando para onde eu não quero? Se não estiver levando para onde você quer, essa transformação ela tem que começar de pouquinho. Por quê? Porque você vai entrando no piloto automático e aumentando gradativamente essa quantidade, né, essa substituição de alimento ou a inclusão, né, de novos hábitos. Então tem que começar pouquinho, porque na hora que ele ficar grandão, já entrou no piloto automático. Né? Aí você não vai voltar àquela situação anterior, porque aquela situação anterior já saiu do piloto automático. Então vai ser difícil retornar a ela. Né? Então a gente tem que ter essa observação em primeiro plano, para que a gente entenda qual o caminho que a gente precisa percorrer. Outro detalhe bem importante, Rafael, que é muito presente que eu vejo que é um problema, às vezes, para as mulheres, é o que o peso interfere na autoestima e na sensualidade das mulheres. Dos homens também, né? Porque todo mundo quer se sentir bem na hora de se expor para o seu companheiro, né? Para o seu marido, para sua esposa. Então, quando a mulher ela consegue se amar e ela consegue, como é que eu te falo, se autovalorizar, a tendência dela querer melhorar essa parte sensual e sexual dela pode ativar o gatilho do emagrecimento. Isso é muito poderoso, porque quando ela se sente rejeitada, quando ela se sente que ela não está sendo sensual para o seu parceiro, isso pode ser um degrau para fazer com que ela ative o gatilho de autocuidado. E é um negócio que você fala, não importa como, né? O que importa é ela se ver. Então, ela se achar, ela mentalizar ela mais gostosa, ela mais sensual, ela atraindo mais o marido dela, ela se sentindo melhor. Outro hábito que a mulher pode começar, você sabe é o quê? Ela fazer uma ginástica íntima. O homem também tem como, Rafael, fazer uma ginástica perineal para que fortaleça o chakra sexual, digamos assim. E quando ela faz aquela ginástica e mentaliza, e ela se vê uma mulher mais sexy para o seu parceiro, mais atrativa, mais atraente, mais bonita, ela consegue acionar o gatilho e isso pode fazer com que o emagrecimento dela seja ainda mais natural. Ela automaticamente ela vai bloquear os alimentos que fazem ela se sentir mal, porque ela está se destruindo, ela está fazendo mal para a sensualidade e sexualidade dela. Então, automaticamente, para ela ter um corpo mais sensual, ela tem que eliminar aqueles hábitos e começar com outros hábitos. Que pode ser, Rafael, até umas reboladinhas dentro de casa mesmo, um bambolê, um trem assim meio... Entendeu? E isso pode ativar nela algo que ela se encontre e automaticamente não será nenhum sofrimento para ela. E aí, entende? Então, dessa questão, né, você falou aí do bambolê, desses movimentos, né, mais sensuais, pode ser feito na hora do banho, né? Vai estar sozinha, né? Não vai ter ninguém olhando, né? É aquele momento realmente íntimo, né? Que é para se amar mesmo, né? É para se ver como ela gostaria que fosse. Porque é o seguinte, Elisama, a partir do momento que você imagina o seu corpo ideal, o que vai acontecer? Você vai parar de criticar as pessoas que não têm esse corpo ideal. Por que você vai parar de criticar essas pessoas que não têm o corpo ideal? Porque você acredita que é possível aquele corpo ideal. Então, você vai jogar para as outras pessoas aquela possibilidade também dela conquistar aquilo que você quer conquistar. Porque o pior para que a gente conquiste qualquer coisa, aí sendo o nosso assunto, mas pode ser qualquer coisa, é a gente não acreditar que a gente é capaz ou que
quem tem o que a gente deseja fez alguma coisa de errado. Por exemplo, talvez as mulheres, principalmente, que têm esse culto ao corpo mais acerbado, né, veja uma atriz, veja uma modelo nas revistas ou na televisão, na internet, e fala assim, ah, mas essa mulher tá de jeito porque ela fez lipoaspiração. Ah, essa mulher tá de jeito porque ela tem um treinador 24 horas por dia. Ah, essa mulher tá de jeito porque ela tem um nutricionista que fica no pé dela, fazendo os alimentos dela o tempo todo. Ah, essa mulher tá de jeito porque ela tem dinheiro para comprar os alimentos mais gostosos e saudáveis e eu não tenho. Então, quando... Verdade, Rafael. A gente tem que fazer do jeito que a gente pode, né? Exatamente. Quando a gente quer fazer alguma coisa, conquistar alguma coisa, e fica denegrindo quem já tem ou quem já está naquele lugar que a gente quer, né? A gente não vai alcançar. Por quê? Porque o nosso cérebro vira pra gente e fala assim, ué, Rafael, você tá ficando doido? Como que você quer ter um corpo desse cara aqui e sempre fica falando que para ter esse corpo precisa fazer lipoaspiração? Você vai fazer? Né? Ah, por que você está falando desse cara? E para ter o corpo que ele tem aí, vai precisar de um treinador 24 horas por dia. Você vai contratar um? Né? Então, seu cérebro fica te trocando o tempo todo. Né? Então, a partir do momento que você troca esses pensamentos também e fala assim, da mesma pessoa, tá vendo uma atriz, uma modelo, uma pessoa que tem o corpo que você deseja. Fala assim, nossa, que massa, essa pessoa tem esse corpo, o que ela fez para poder alcançar isso? Né? Ah, quais são os alimentos que ela fez? Quais atividades físicas que ela fez? Né? Quanto tempo demorou para que ela alcançasse aquele corpo ideal? Né? Então, quando a gente sai do campo da comparação de forma pejorativa e começa a querer entender, a querer fazer o que essa pessoa fez para conquistar o que ela conquistou, as coisas começam a ficar mais fáceis. É igual você está falando. Verdade. Ginástica íntima aí no próprio banho, né? E ali ela tem aquele momento de se amar, de acreditar que ela realmente vai conseguir, né? Já é um passo bem acelerado, né? Quando você passa para as pessoas, né, essa possibilidade de conquista, essa possibilidade volta para você também, né? Ontem eu estava lendo um livro aqui, eu até falei na live de ontem, que me deixou bem mexido. Tanto é que eu estou falando de novo, que eu estou mexido até hoje, até agora. Que tem, no livro que eu estava lendo, e o livro é esse aqui, pequenininho, que fala sobre os maiores sucessos das pessoas no mundo, né? E Esse é um segredo? Não, esse aqui é o manuscrito do Napoleão Hill. Esse livro aqui Ah, eu já vi o audiobook dele. Nunca li ele mesmo, não, mas eu conheço, é um ótimo livro, né? 25 anos de pesquisa, né? Só resumindo rapidinho, e tem 16 técnicas, né, que essas pessoas de sucesso usaram para poder alcançar o sucesso. E a última, e talvez a mais importante, é não faça aos outros aquilo que você não gostaria que eles fizessem para você. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero contextualizar para esse assunto que a gente está falando? Se eu critico a pessoa que tem o corpo que eu desejo, se eu critico a forma como ela conquistou aquele corpo, como que eu vou conquistar ele? Né? E não é porque as pessoas de fora que eu falo é de fora de mim, vai fazer isso. Mas eu mesmo vou me sabotar. Porque eu vou começar a imaginar o que as pessoas estão pensando sobre as ações que eu estou fazendo. E se eu coloco de forma pejorativa o que as pessoas fizeram, eu imagino que as pessoas também vão pensar isso de mim. Então eu prefiro não fazer. Isso as pessoas precisam entender que a principal defesa que a gente tem que ter é contra a gente mesmo, né, Rafael? A gente tem que ver, porque a gente fica o bem e o mal, assim, aquela luta, né? E para quando a gente mergulha nesse conhecimento que a gente tem, a gente sabe que o cérebro da gente, ele está todo o tempo querendo fazer com que a gente não sofra, querendo que seja tudo mais fácil, querendo que seja tudo mais cômodo. Então, você tem que ter você tem que acionar o gatilho do desafio, de acordar de manhã mesmo, daquele ungido de leão, e falar, ó, vou para cima e hoje eu vou
conseguir, eu vou ser melhor do que eu estava ontem, do que eu estive ontem e sempre ser uma conquista. Por quê? Vale a pena a gente cuidar da nossa máquina, né, Rafael? Porque é o que a gente tem de mais importante, isso as pessoas não entendem. Não vale a pena a gente se destruir por motivo nenhum. Então, quando você está de bem com você mesmo, que você tem ótimas escolhas alimentares e que você consegue cumprir isso, não que de vez em quando você não vai também ter o seu prazer. Faz parte você ter o seu prazer, você tomar seu sorvete, você comer o seu pão, você comer um macarrão, você comer uma pizza, mas que isso não seja a sua realidade, o seu cotidiano, que seja uma exceção. Ô, Rafael, eu quero ensinar uma coisa bem simples para as pessoas agora também, que essa parte mental, esses hábitos, o autoconhecimento, o amor próprio, isso é muito incrível, sim. Agora, tem que reconhecer as pessoas que estão doentes também, né? Então, existe uma forma de você colocar um termômetro debaixo do braço. Por exemplo, aquelas mulheres que elas comem, assim, tentam fazer dieta, e não consegue fazer porque elas comem um pouco e parece que elas comeram o mundo. Isso existe, sim. Um metabolismo muito fraco. Então, tem os alimentos corretos. Então, por exemplo, essas mulheres, uma colher de vinagre de maçã, gente. Mulheres e homens, né? Porque a maioria é uma colher de vinagre de maçã. Então, vocês tomam com uma água. Desafiador. Tomar o Hã? Na água, Rafael, dilui na água. Você pode diluir na... Você tome puro? Você toma puro, Rafael? É besta. Não, eu tomo na água. Aí você pode aproveitar e colocar o vinagre, uma colher de vinagre de maçã, você pode espremer um limãozinho e tomar num copo maior, do jeito que você puder, do jeito que você conseguir. O Rafael consegue tomar do jeito dele, tem gente que consegue tomar um pouquinho de água, tem gente que tem que ser num copo maior. O melhor jeito é o jeito que você consegue. Tomar um limão também é muito importante, 1 a 2 limões por dia. Outra coisa, repor o magnésio, que pelo menos o magnésio vocês têm que tomar, gente, pelo menos o cloreto de magnésio. Tem nos meus vídeos, no IGVT e no IGVT do Rafael, ensinando como é que dilui. Porque o próprio emagrecimento, ele precisa de magnésio para ele acontecer. Outro detalhe é a temperatura axilar. Você colocar o termômetro no seu braço. Por quê? Se você tiver com uma temperatura axilar menor que 36,5, menor que 36,5, menor que 36, tem grande chance de você estar com metabolismo baixo. Então, isso tem grande chance de você estar com a sua tireoide funcionando no seu mínimo. Então, é totalmente diferente, Rafael. Você imagina um Fusca e você imagina uma Ferrari. Uma pessoa que ela está funcionando com a tireoide dela naquela lentidão, ela está sendo, em comparação, um Fusca. E se colocar a tireoide dela funcionando, suplementando a tireoide, ela funciona como se fosse uma Ferrari. Tanto a mente, quanto o metabolismo, quanto para ela ter disponibilidade para fazer atividade física, né, Rafael? Porque tem que ver isso também. Não adianta você ficar criticando a pessoa e ela buscar do fundo da alma aquela força para ela fazer atividade física e ela não acha, porque ela está com problema de hormônio, a adrenal dela está em estresse, ela está estafada por causa do estresse, então ela não tem aquele cortisol, que é o hormônio que ajuda ela nesse gás da atividade física. Isso é muito importante. Então, a tireoide, é importante elas fazerem com o termômetro debaixo do braço, ver a temperatura 5 dias, mas é deitada na cama, sem levantar. Isso é muito importante, tá? Porque no Brasil não se detecta, dificilmente tem médico no Brasil que diagnostica o hipotireoidismo subclínico. É aquele hipotireoidismo que ele finge...
todo mundo olha no exame, parece que está normal, mas está acabando com você, está te deixando estressada, está te deixando com o coração inchado, está te deixando com pressão alta, está te deixando diabética. A tireoide, Rafael, ela participa da primeira tríade da doença. Normalmente as pessoas começam a adoecer por essa tríade, que se fala tireoide, pâncreas e adrenal. Olha que incrível. Isso é algo que as pessoas precisam entender. Mesmo que sejam as pessoas que não têm tanto estudo, vocês precisam entender. Então, essa temperatura axilar, ela às vezes ela baixa, ela vai ser o principal sinal, a principal sinal de fogo, de falar assim, olha, presta atenção, se você não cuidar dessa temperatura sua que está tão baixa, você vai adoecer da tireoide, você vai ficar muito doente, você vai ter que tomar remédio para pressão, você vai ter que tomar remédio para... E ninguém fala, e ninguém descobre, viu, Rafael? Tem que ser algo mesmo. A pessoa, ela colocar o termômetro e ela buscar o conhecimento. Dificilmente os médicos diagnosticam isso. Isso é muito sério, tá? Isso traz diversas doenças pra gente. O ideal, às vezes, Rafael, é a gente, à medida que a gente for envelhecendo, a gente até tomar o extrato de tireoide, um tiquinho de tireoide, para despistar, Rafael, para despistar que sua tireoide está funcionando igual a Ferrari e para enganar seu organismo como um todo e não chegar a doença em você. Tem gente que suplementa tireoide para não chegar a doença. E eu quero que as pessoas fiquem bastante atentas com essa live, com essas lives nossas, porque à medida que a gente vai educando essas pessoas, Rafael, a gente vai mudando a história da vida delas e da família delas. Então, por exemplo, mães e pais que estão totalmente intoxicados, eu recebo mensagens, Rafael, diariamente. Hoje mesmo eu recebi mensagens de pessoas tomando zilhões de remédios, gente de dinheiro, Rafael, não é gente pobre, SUS não, é gente endinheirada mesmo, intoxicada, não aguenta nem conversar de tanta alprazolam, Rivotril, é tanta coisa que a pessoa desorienta. Por quê? Começa com a dor no corpo, começa com a fibromialgia, começa com não sei o que, com o nome das doenças, mas a base é tudo mesmo. A base é a mesma. O que as pessoas precisam entender é o seguinte. Na verdade, esse CID de tanto nome de doença, isso é besteira. Com essas lives, com essas educações que a gente está fazendo para esse povo, Rafael, eles vão conseguir entender o quê? Que em mim, magnésio pode causar osteoporose. Em você, magnésio, a falta de magnésio pode ser depressão. Em outra pessoa pode ser insônia. Mas, na verdade, a base é a mesma. A base que criou aquela doença é a mesma. Não importa o nome dela. Entende? Você consegue entender isso? O que eu sempre falo nessas lives que eu faço de segunda a sexta, elas têm essa interligação entre elas, né? Durante a semana eu falo muito de desenvolvimento humano, né? Com mais ênfase, né? E na sexta-feira a gente trata um pouco mais, contextualiza tudo isso em relação à saúde física mesmo, né? Então, é de suma importância que as pessoas que estão nos acompanhando aqui pegue esse link, né, de uma live para outra, porque esse é o nosso objetivo, né? É trazer um conteúdo que seja relevante e que não está disponível, né, de forma acessível às outras pessoas, né? Aqui a gente não está falando balela, aqui a gente não está falando coisa que a gente não usa, né? Tem aí a orientação da doutora, que tem conhecimento científico para falar o que ela está falando. E ainda, né, eu estou aqui totalmente aberto a testar essas coisas. Por quê? Porque eu acredito que só depois que eu testar, eu vou poder falar: ah, não, doutor, isso aí funciona, isso aí não funciona, isso me deu tal efeito, isso me deu tal efeito. Por quê? Porque só
depois que eu testar que eu vou ter condições de falar isso. Porque tem gente que faz o seguinte, o Elisama, e isso é bastante comum e as pessoas que me procuram vêm com essa queixa, né? Ah, fulano falou para fazer isso e que ia dar esse resultado. E aí, você fez? Não, não fiz. Ué, mas como assim? Como é que você quer ter o resultado que alguém teve e fazer o que ela fez? Né? Parece possível que isso aconteça. Né? Ah, não, mas eu Rafael, quero que você acha que vale a pena. Se você acha que vale ou que não vale, ou se eu acredito ou não acredito, não vai fazer diferença. Você tem que testar, né, para que isso se torne sabedoria. Saia da área do conhecimento, né, junte com a ação e isso se torne sabedoria. Né? E a sabedoria nada mais é do que colocar esse conhecimento, essas informações para teste. O Rafael, o iodo é algo que pode, se a mulher tiver deficiência de iodo, às vezes ela não consegue formar o hormônio tiroidiano, porque precisa de três iodos para fazer, por exemplo, o hormônio T3. Isso eu não quero falar tanta coisa técnica que não interessa. E esse hormônio é um hormônio que ele é ativador do metabolismo. Então, às vezes, algumas deficiências de iodo causa, por exemplo, uma deficiência de hormônio tiroidiano ou uma hipofunção, uma tireoide preguiçosa. Mesmo ela sendo preguiçosa, isso te causa consequências. Você sabia, Rafael, que uma mãe que ela usa o iodo na gravidez, o QI da criança é muito maior, é muito mais inteligente, é incrível. Então, é isso que eu quero acordar as pessoas. A suplementação, às vezes, para as crianças, isso vai deixar as crianças menos doentes. Então, por exemplo, uma criança que começa a tomar antibiótico muito cedo, fica doente várias vezes no ano, a tendência é ela não ter isso. Rafael, eu era médica durante muitos anos e eu tinha uma dor nas minhas pernas e cãibras. Eu quero falar isso pro povo, cãibras. Pelo amor de Deus, cãibras, toma magnésio, que você está quase morrendo. Você dá uma cãibra no coração, é daqui para ali. Jovens que morrem, às vezes, jogando futebol, alguma coisa, é deficiência de magnésio. A Renata perguntou se tem um horário melhor para poder fazer essa suplementação de magnésio. Ela vai testar. Se ela for, por exemplo, se ela tiver dificuldade para dormir, ela pode tomar à noite. Se ela tiver facilidade, ela pode tomar de manhã, não tem problema. O bom, se ela for tomar de manhã, ela já aproveitar para tomar o limão. O que ela precisa tomar cuidado é que o magnésio, ele solta o intestino. Então, assim, dependendo da dose, não pode te dar diarreia. E isso é um outro detalhe. Mulher ou homem que tem intestino preso, não emagrece fácil, porque o intestino está ali enfesado. Então, não tem como. Então, às vezes, só de você começar a tomar o magnésio, você já consegue fazer com que o seu intestino ele funcione melhor. E isso vai te dar um alívio e a tendência de você diminuir sua retenção de líquido, você desinchar, isso vai acontecer. Inevitavelmente, quando você melhora a sua saúde, você perde peso, tá? Esse negócio dos medicamentos, Rafael, desculpa. O Anderson perguntou aqui sobre o HCG. O HCG, Anderson, a gente pode até tentar fazer em você, se você quiser. Eu já fiz em alguns pacientes injetável e tem ele sublingual. Só que a dieta é assim, Rafael, o HCG é assim. É como se você tivesse engravidado. Você finge que você está grávido. Então, por exemplo, você usa você come nos primeiros dias. E aí, você usando o HCG, você tira aquele alimento. Então, o seu cérebro pensa que você está grávido, então começa a queimar gordura em você, jogar na sua corrente sanguínea aquela gordura. Agora, é punk, porque as calorias é pouca caloria. Então, tem a forma de fazer injetável e tem a forma de fazer sublingual. Agora, por exemplo, se você fizer atividade física, aí tem outras coisas para usar em você. Então, assim, às vezes... Também, doutora,
se criança de 11 anos pode tomar o magnésio. Deve, criança, pititica, para fortalecer os dentes, fortalecer os ossos. É incrível. Umas gotinhas de iodo. Depois a gente podia fazer uma suplementação básica para as crianças, Rafael. Sabe por quê, Rafael? Quando a gente cuida das crianças, a gente cuida da mãe e do pai. Então, uma mãe e um pai que às vezes ia perder uma noite de sono, ou 2 ou 3 noites de sono, cuidando de menino doente, tossindo no ouvido deles, aí eles vão namorar. Olha que coisa maravilhosa que nós vamos plantar. Aí vai fazer outro menino, Rafael. Misericórdia. Doutora, nosso tempo aqui já está se encerrando, tem 5 minutos. Ah, essas lives eu vou te falar, viu? É muito curta, né, Rafael? Quando a gente começa a animar. Ah, mas eu estou muito feliz que o pessoal entrou. Rafael, eles precisam fazer, sabe o quê? Uma hora que eles estiverem com a mãe e com o pai deles, eles falarem, mamãe, papai, escuta essa live. Porque eu não sei, depois eles podem até me falar, mas eu acho que a minha linguagem fica fácil. Eu não sei se eu falo alguma coisa complicada, mas a minha tendência, eu quero conversar no roceirês, porque eu gostaria que as pessoas simples. Eu comecei a fazer essas lives para as pessoas simples. Então, eu quero muito que isso chegue nos pais, nas mães, nos avós. Porque, independente da idade, tem como melhorar. Independente da idade, tem como a gente barrar sofrimentos que eles teriam e não vão ter mais. E qualquer forma da gente evitar um sofrimento já vai ser uma plantação boa que nós vamos fazer. Essa suplementação tem que ser todos os dias. A suplementação, o magnésio a gente deve fazer todos os dias, sim. Alguns suplementos vale a pena você tomar em ciclos. Isso depende se você malha, se você faz atividade física, dependendo da sua idade, dependendo. Então a gente pode organizar isso, uma suplementação básica, simples e fácil, uma rota básica de suplementação. A gente pode fazer um tema desse na live e a gente ensinar, porque aí vai prevenir pressão alta. Então tem um quarteto que a gente faz na idade, determinada idade, que a gente sabe que vai desenvolver pressão alta lá na frente, são por deficiências desses nutrientes. Então, evitar a doença é a melhor coisa que está tendo. Não. Você pode dar 3 vezes por semana para as crianças, no mínimo. Mas o ideal é ela tomar um limãozinho e um magnésiozinho dela, a dose, todos os dias, para a criança. Agora, você não vai dar, você vai dar os primeiros dias quando estiver em casa. Porque você vai ver como é que vai ficar o intestino. Entendeu? Então, por exemplo, antes do jantar, antes da última refeição, ele sabe e eduque eles, para eles mesmos espremer o limão com o espremedor, eles mesmos saber que tem o magnésio diluído, eles mesmos fazerem. Isso é muito importante. Porque você vai plantar neles, independente para onde eles forem, eles vão saber que eles têm a suplementação básica da saúde para eles, que vai prevenir várias doenças e vai ensinar para outras crianças. Então, doutora, as considerações finais, porque já está aqui com 1 minuto para acabar. Eu quero agradecer o pessoal que dia de sexta-feira, Rafael, esse povo está com a gente tem que agradecer muito. E que Deus abençoe, que isso seja transformacional na família deles. É isso que eu desejo. Faz uma pose aí para a gente tirar uma foto aqui. Oi. Então é isso, pessoal. A live vai ficar gravada no IGTV, né? Para quem não assistiu na íntegra, né? É só ir lá no IGTV e assistir, tá? Acompanha aí a doutora Elisama, doutora Elisama Cabral, DRA Elisama Cabral, tá? Sigam ela, tire as suas dúvidas, mande lá a mensagem no direct, né? Comente as postagens dela lá, que é muito interessante, tá? E na próxima semana, e na quinta eu vou colocar uma caixinha de pergunta para saber quais as dúvidas você tem em relação ao tema que a gente vai falar na próxima sexta. Tá joia?
Então tá bom. Um bom final de semana, fique com Deus e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.